Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre gestão de fluxo de caixa e hoje nós vamos na essência do fluxo de caixa. Os tópicos a serem abordados nessa aula serão definição de fluxo de caixa, tipos de fluxo de caixa e fluxo de caixa líquido. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender o que é um fluxo de caixa, conhecer a composição de um fluxo de caixa, conhecer quais resultados um fluxo de caixa revela para a empresa. O objetivo de um fluxo de caixa é fazer uma simulação, certo? Mesmo porque estamos nos dando com algumas situações que não aconteceram ainda, ok? Ele está sendo uma simulação para eu fazer uma análise. Por isso, representa importante ferramenta de planejamento, pois permite avaliar antecipadamente a capacidade de pagamento da empresa em determinados momentos. Bom, por que é importante avaliar a capacidade de pagamento da empresa? Porque se a empresa não tem capacidade de pagamento, ela tem um problema muito grande. Ela começa a se endividar, achando que aquilo vai acabar. Mas se eu não estou preparado, programado, eu não consigo saber onde é que está o erro. E o fluxo de caixa ele tem a capacidade de mostrar para mim onde é que aparecem esses erros. Onde é que eu tenho pontos falhos, onde é que eu tenho déficit de caixa, para que eu possa tentar corrigir de alguma forma, com tempo hábil. Com a utilização de algumas ferramentas, visualiza-se o futuro no prazo que desejar, sempre projetando o fluxo de caixa. Se eu quiser enxergar daqui a 5 anos, eu posso. Porém, não quer dizer que é o que vai acontecer. Ou seja, os acontecimentos diários, semanais, mensais, bimestrais, trimestrais e assim sucessivamente vão acontecendo e você vai avaliando. Tenho que fazer ajuste? Vou lá e faço. Não preciso fazer ajuste? Alcançamos o objetivo? Esse mês tinha que fechar negativo? Esse mês tinha que fechar positivo? Por que negativo? As vendas foram excelentes. Regime de caixa, regime de competência. Vendemos bem, mas ainda não recebemos. Mas a programação de recebimento está para um futuro próximo. Ou seja, eu posso ter um déficit. Ter déficit de caixa não significa você estar quebrado. Significa que é um momento onde a empresa teve aí um descasamento entre as entradas e as saídas. O fluxo de caixa tem total capacidade de mostrar isso para você. Existência da antecipação de recebíveis futuros. Olha, eu fiz uma venda e o meu cliente vai me pagar em 5 vezes. 30, 60, 90, 120, 150 dias. Eu posso trazer esses valores para hoje e eu receber isso antecipadamente, lembrando que eu terei um ônus. Eu não vou receber o valor total, eu vou receber o valor total menos o que este agente superavitário, banco, ou seja lá o que for, vai descontar para me antecipar o dinheiro, ok? Então vamos lá, existência de antecipação de recebíveis futuros de curto prazo descontados a uma determinada taxa de mercado, diminuindo assim o fluxo de entradas naquele período. Olha só, fiz meu fluxo de caixa, ele está pronto e eu tenho para receber aí em 30, 90 até 150 dias, eu tenho para receber 100 mil reais. Só que eu não vou receber 100 mil se eu antecipar. Eu vou receber 94, 95, 96, 92, não importa. Aí vai ver a taxa de mercado do momento. Mas alguém vai te dar o dinheiro antecipado. Esse valor que é deduzido, você tem que ir no teu fluxo e deduzir também, para ver qual que é o resultado que ele vai apresentar futuramente. Ele vai intervir no teu resultado. Pode ser que vai fazer uma interferência pequena ou pode fazer uma grande interferência. E aí você tem que sair ajustando algumas coisas, ok? Independentemente do tipo de período, mensal, semestral, anual ou diário, sempre que descontado, ou seja, trazido a valor presente, eu tenho um título lá para 150 dias. Quem vai me antecipar o dinheiro não vai me pagar o valor de 150 dias, vai me pagar o valor menos os 150 dias descontados a uma taxa que é mensal, que você pode transformar em diária, ok? Então aquele valor lá da frente, quando vem para mim, aquele vem menor, ok? O valor será menor que o original. Então, se eu tenho 1.000 para receber daqui 30 dias, quando eu receber agora, dependendo da taxa de negociação, não recebo 1.000, recebo menos. Esse menos influencia o quê? Nos meus recebíveis e nos meus pagamentos futuros.
Eu tenho que imediatamente no meu fluxo de caixa fazer as alterações, no meu orçamento de caixa, fazer as alterações e ver qual é o resultado que ele vai trazer para mim à tona. Terminologias que nós podemos utilizar dentro do fluxo de caixa. Ingressos. O que são ingressos? São entradas de dinheiro, né? Seria a venda. Vendi um produto, eu tenho ingresso. Entra dinheiro no meu caixa. Desembolso é a saída de dinheiro para pagar, seja lá o que for. O dinheiro está saindo, é um desembolso, é um gasto. Nível desejado, também denominado de saldo mínimo de caixa. O que seria um saldo mínimo de caixa? Agora vamos um pouquinho para o lado pessoal. Se nós temos que ter em caixa uma família que tem lá 2 crianças, o pai dessas crianças sabe, ele não pode ficar sem dinheiro, porque uma necessidade emergencial destas crianças, ele tem que ter uma reservinha. A empresa pensa do mesmo jeito. Nós não podemos deixar de ter um saldo mínimo de caixa. Quanto é esse saldo mínimo? A gente define ele no decorrer das operações, no decorrer da vida da empresa. Então eu determino através, não é que determina porque você quer, você determina através de análises, através de demonstrativos, que o caixa sempre tem que ter um determinado valor para que você fique com uma tranquilidade aí para uma necessidade qualquer, uma emergência, ok? Projeção, estimativa futura dos saldos de caixa, assim sendo, está sujeito a alterações constantes. Ou seja, projetei e todos os meus movimentos financeiros daquele período têm que ser analisado. Ele pode ou não trazer para mim alguns problemas. Por exemplo, se eu fizer antecipação. Se eu antecipei, já o meu projeto já vai mudar. A minha projeção vai ser outra. Eu vou ter que diminuir esse valor. Logo, o meu saldo final lá vai ser outro, menor do que o que ele já existia. Reflexo, a gente tem que analisar. É gerado pelas atividades fim da empresa o fluxo de caixa operacional. Ou seja, todas as vezes que tratarmos da palavra operacional, estamos tratando da atividade fim da empresa, ok? Quando nós falamos assim, uma empresa de uma metalúrgica, a parte operacional são os funcionários de fábrica. Eles são a parte operacional. Ou seja, se eu produzo produto metalúrgico, lá na minha fábrica está o meu ato operacional. E na minha administração é o não operacional. Não preciso da administração para o produto ficar pronto. Tem que ser entendido neste formato, ok? O fluxo de caixa operacional da venda de automóveis, pois é o que produzem. Se eu produzo automóvel, é o que eu tenho para vender. A receita que vai entrar operacional para mim é a venda do automóvel, ok? Se eu produzo no campo, se eu crio gado, se eu planto, não importa o que, a receita operacional desta empresa, desta fazenda, é exatamente a receita advinda da venda dos produtos da atividade fim da empresa. Então isso tem que ficar bem claro para nós, que são as atividades primárias, é o fluxo de caixa primário, que são as minhas atividades. Agora, eu tenho atividade que me dá um caixa não operacional? Sim. Por exemplo, na minha fazenda, eu vendi o meu trator. O dinheiro entra, mas ele é não operacional, porque eu não preciso do trator para ter a plantação. Ah, não, mas você usa para arar a terra. Sim, mas eu não preciso dele para a planta existir. Eu não preciso dele para vender a planta, para vender o produto, né? Então, quando eu vendo o trator, ele é uma entrada não operacional, porque a minha atividade fim não é comprar e vender trator. A minha atividade fim é produzir produtos alimentícios, por exemplo. E aí, esse dinheiro que entra da venda do trator, ele é não operacional. Que também tratamos ele como fluxo de caixa terminal, quando um orçamento é preparado. Diferença matemática entre recebimentos e pagamentos de uma empresa, em um dado momento, chama-se fluxo de caixa líquido, ou seja, o que sobra, ok? Então eu pego lá as minhas entradas operacionais e não operacionais, as minhas saídas operacionais e não operacionais, e isso me gera um resultado de caixa. Esse resultado pode ser superavitário, ou seja, tenho sobra de caixa, ou pode ser deficitário,
Eu tenho falta de dinheiro no caixa. E se eu tenho uma situação deficitária, eu tenho que correr ao mercado para repor esse dinheiro, que vai ter ônus, vou pagar juros e vai tirar um pedaço do meu lucro. E aí vem uma nova análise. Posso ou não posso fazer isso? E tudo isso tem que ser traçado com antecipação, para você não ter surpresas desagradáveis. Assim sendo, por exemplo, o fluxo líquido de caixa diário de uma empresa poderá ser nulo, negativo ou positivo. Então vamos lá. Vamos falar de um fluxo diário. É de hoje para amanhã, de amanhã para depois de amanhã. Lembrando uma coisa, gente, o saldo final de um período, a gente está falando de dia, o saldo final no meu caixa de hoje é o saldo inicial do caixa de amanhã. E o saldo final de amanhã vai ser inicial do próximo dia. Então, lembrando, independente do período, dia, semana, mês, ano, saldo final de um período obrigatoriamente inicial do próximo, ok? Então, o teu resultado do mês pode não ter sido dos melhores, mas você trouxe um saldo de caixa bem positivo do mês passado, ou seja, você suportou todo o mês, inclusive utilizando uma parte desse saldo, ok? Então, lembrando que você não pode deixar de transferir o saldo de um período para o outro. Quando ele é nulo, eu estou no equilíbrio. Vamos lá. Entrou 100, saiu 100. Opa! Não foi totalmente ruim e não foi muito bom, mas eu consegui liquidar todas as minhas contas e eu fiquei num equilíbrio. Então a gente chama isso de fluxo de caixa nulo. Quando eu tenho fluxo de caixa negativo, é que eu tenho mais saídas do que entradas. Isto representa que eu tive que ir ao mercado para pagar alguma coisa. Ou, se nós estivermos olhando o regime de competência, por exemplo, eu tive mais saídas do que entradas. Isso vai refletir no caixa posteriormente. Então aí eu fico com fluxo de caixa negativo, porque entrou tudo que eu tenho que pagar. E também entrou tudo que eu tinha para receber e ficou faltando. Eu tenho um fluxo de caixa negativo ou deficitário. E tenho um fluxo de caixa positivo ou superavitário, que é quando nós temos a situação mais cômoda para qualquer empresa. Comprei, paguei tudo, recebi tudo e tenho saldo positivo, ou seja, eu estou muito bem na visão orçamentária empresarial, porque eu dei conta de tudo que eu me comprometi a fazer. Entende-se assim, o fluxo de caixa é uma poderosa ferramenta de análise sem a qual seria muito difícil enxergar o amanhã. Eu acredito que todos concordem com isso, porque se eu não desenho um fluxo, se eu não desenho um orçamento, eu não enxergo amanhã. Eu enxergo hoje e muito mal, porque pode chegar às 5 horas da tarde e você lembrar que esqueceu de pagar alguma coisa. E você nem sabe se tem caixa, se tem fluxo, se tem saldo, se não tem. Então, o fluxo de caixa, juntamente com o orçamento de caixa, ele te dá a visão para você enxergar, lógico, desde que totalmente alimentado. Ou seja, as informações são imputadas nessa ferramenta para que você tenha a capacidade de enxergar o resultado. Caso contrário, não adianta. Se você imputar lá apenas informações superficiais que você não vai diretamente afetar o resultado da empresa por ter deixado de alimentar a informação dentro de uma planilha, de um sistema, ou seja lá o que for, você vai ter problema. E esse problema pode ser muito crônico. Deixar de pagar um fornecedor importantíssimo que você acabou de conseguir crédito com ele. Você já perde o crédito, vai ter de novo que pagar à vista, e isso influencia diretamente no teu resultado, para que você possa conquistar novamente o crédito, mas da outra vez não esquece de pagar. Aí vem algumas dicas aí para vocês, uma dica de leitura, Gestão de Fluxo de Caixa, Fábio Fresati, gestão dentro de um livro muito tranquilo de se ler, com demonstrações, apresenta tabelinhas com números, para que você possa desenvolver lá o seu dia a dia e até, evidentemente, trazer até para a vida pessoal. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Tá legal? Então você pode trabalhar esse fluxo de caixa analisando esse livro. E um vídeo aí, uma dica,
é fluxo de caixa de uma conta no YouTube chamado Conta Azul, ok? Lá você vai entender a funcionalidade de um fluxo de caixa e como é que nós trabalhamos ele. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima. Bons estudos!